vamos receber aqui o Luiz Fernando Malhoca. E também nós falamos aí sobre o Marcelo Abud, que ele já esteve aqui conosco e vocês já, pelo menos, tiveram que suportar aí umas 3, 4 vezes a reprise do programa, porque foi muito, mas muito bom, é verdade. A reprisão do programa, porque é ótimo, excelente, até porque também é pedido dos ouvintes. Poxa, fico muito grato, é um prazer estar novamente aqui. Rádio é paixão, e por isso a gente fala com essa vontade toda. Então, né? nós vamos aguardar o Malhoca. O Malhoca deve estar chegando por aí, ele vai se atrasar um pouquinho aí por conta de um exame que ele precisou fazer. Precisou, ou já fez, ou está fazendo, não sei, mas nós vamos aguardar ele aqui. Vamos mandar um repórter para lá. Nós vamos checar aí, né? Dar uma checada ali. Mas estamos aqui com o Marcelo Abud, como todo mundo já sabe, ele é mestre em comunicação aqui pela Unip, né? Isso. Também aqui da casa, né? Ele possui graduação em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Casper Libero, também aqui no prédio, né? Pós-graduado em Formação de Professores para Ensino Superior pelo Unip, e assim vai. Também tem um vasto currículo. Hoje, ele é professor nas áreas de criação e produção de áudio do Centro Universitário Armando Álvares Penteado, que é a nossa FAAP. Perfeito. Mas também é o mentor e criador, diretor da produtora Peças Raras, aquela que eu sempre falo aqui, toda vez que a gente está comentando alguma coisa, eu falo, olha, querem pegar alguma coisa? Peças Raras. Você joga no Google, Peças Raras, vai direto, tem YouTube. Olha, sensacional. Eu não estou jogando confete, não, porque realmente é bom, né? Realmente é bom. E aí, o Marcelo, estamos chegando no final de ano, também as aulas acabam agora, uma peça rara continua. As aulas acabam, a gente sempre pergunta nesse momento o que acaba primeiro, se é a saúde ou se é Tinha um momento que quando chegava nesse momento do semestre, eu ia sempre, último dia de aula, já ia direto para o hospital. Era tomar um sorinho na veia, porque caía, baixava. Mas agora não, agora estou mais preparado. Mas quando você era aluno? Não, dando aula mesmo. É porque houve um momento na Unip que eu dava aula de segunda a sexta, de manhã e à noite, e às vezes em 2 unidades na mesma noite. Era loucura. Filho nasceu, né? A gente precisava ter esse gasto. Tem um programa que eu fiz na TV Unip nessa época, falando sobre jingles, que também era um que reprisava muito e tal, com a Elis Marina. E aí nesse programa, quando eu vejo assim, eu falo, eu não me reconheço. Porque eu pareço uma caveira ali, né? A Elis Marina está na Câmara Municipal? Eu não sei. Eu acho que ela está na Câmara Municipal, sim, com o Carlos Malho. Sim, Carlos que legal, Malho, que bacana. Excelentes. E eu acho que ela hoje toca ali, faz a Rádio Câmara. Muito bom. Excelente profissional. Né? Excelente. Tá bom. E aí, nesse momento assim, de final de semestre, também é gratificante. Eu estava comentando que a gente acompanha trabalhos dos alunos que são espetaculares, né? Eu tenho sentido uma energia muito forte. Num momento pós-pandemia, a gente via uma apatia, uma dificuldade do relacionamento. A gente até imagina aquele adolescente que ficou preso 2 anos em casa, né? Tendo aula virtual e de repente vai para a faculdade e tem um outro mundo. Estava tudo muito difícil. Agora é uma vontade, é uma entrega. Tá sendo muito gostoso dar aula, viu, Pedro? Muito gostoso. Bom, e essa turma, você está formando essa turma agora? Não. Na verdade, eu pego o primeiro semestre de jornalismo, relações públicas e publicidade, porque agora na FAP os 3 cursos estão juntos, como era no passado, né? Então, eles criaram lá o BCM, que é o programa que junta esses 3 cursos nos 2 primeiros anos, e a gente pega e faz trabalhos, por exemplo, o Museu Virtual do Rádio e da TV, que eu comentei da outra vez. Convido todo mundo a ouvir, tá? Em todas as plataformas, se buscar Museu Virtual do Rádio e da TV. Eu coloco no Peças Raras também. Mas são aquelas entrevistas em que os jovens conversam com pessoas
prioritariamente com mais de 60 anos para saber como é que era o rádio na juventude, na infância dessas olha pessoas. aqui, ó, esse papo É que uma delícia. A ideia é aqui trazer Luiz Fernando Malhoca, trazer o Exatamente. Walker Blas, depois e aí, quem sabe, até colocar uns 4 ou 5 aqui e ficar Maravilhoso. trocando figurinha, porque eu acho que isso aqui é muito importante. É o clube do rádio. né? Não, e é gostoso você Sim. ouvir, né? E o próprio ouvinte, que ele acaba se identificando, ele fala a Demais. voz do passado aqui, que isso aqui é importante. E tem coisas que passaram por mim, eu não cheguei a vivenciar, mas que vem tanto nos relatos. Uma delas, por exemplo, porque é tanto a história do rádio quanto da TV, na visão dessas pessoas mais experientes. Né? Então, uma das questões que aparece muito é uma tela colorida que se colocava na frente da TV preto e branco. Ah, rapaz, eu Que era te uma vi espécie isso. de celofane, né? Era o mais meio rígido. que arco-íris, assim. Ficava. Eram 3 cores. Você Eram lembra? 3 cores, Eu tinha isso. Ela ficava. Fala como é que era a sua experiência de ver uma TV preto e branco colorida. Isso o quê? Nos anos 70, 80? Foi, mais ou menos nos anos 70. Como é que era? Era um prazer imenso. Era um prazer. Vamos explicar para quem está a ouvindo. TV, a TV colorida mesmo, ela chegou, acho que foi em 72. Foi mais Mas ou menos. em casa deve ter foi demorado. nos anos 72. Até porque eu lembro que meu pai comprou na Pirani. Pirani. As Casas Pirani, não sei se você lembra das Casas Pirani, Não. a gigante do Brás. Era uma loja era uma loja era um magazine, né? Loja de departamentos. E a Pirani, ela chegou e eu lembro que era uma Colorado RQ. Uma Colorado RQ, um móvelzinho, Sim. o troço era enorme, Isso era eu lembro. grande. A Não TV, tinha em casa, mas lembro. E foi logo quando saiu a TV, nós compramos a TV. E vimos aí a primeira programação, quando a TV veio a cores, aquele negócio todo. Mas antes disso tinha na nossa Invictus, TV Invictus, e é uma TV de móvel também, e em cima ficava um pezinho ali segurando esse celofane, que ele pegava a tela toda, vermelho, azul, verdinho, isso, aquilo. Você sabe por que vermelho, azul e verde? Ou verde, vermelho e azul? Não sei. Comentaram Sim. nas redes sociais num anúncio sobre esse, né, nessa coisa de recordar tudo e tal. Aí, o que se diz é que tem a ver com as transmissões do futebol. Porque como a transmissão do futebol, basicamente, a câmera ficava mais parada, né? E fazia um movimento da direita para a esquerda, é panorâmica, né? Tecnicamente a gente fala, então, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ia mostrando o lance, acompanhando e tal. Então, sempre ficava o verde na altura do gramado. Então, você estava vendo o futebol e, se eu não estiver enganado, o azul na altura do céu. E aí você tinha ali a arquibancada, ficava mais no vermelhinho. É uma versão que é plausível. Mas eu fiquei muito imaginando, porque eu não vivi isso, né? Então a gente fica imaginando como é que era a sensação. O que eu lembro era de um chocolate que tinha uma embalagem que também era um celofane vermelhinho, colorido, não sei se posso falar a marca ou não. O sonho de valsa, né? Que a gente... Depois de comer, a gente colocava no olho para ver a televisão colorida. É verdade. Usava aquilo ali. Sonho de valsa, porque ele era... Hoje não, hoje ele é outra embalagem. Mas aquela lá era até enroladinho assim, parecia, né? Era maravilhoso. Vivia, pra ver a parecia televisão. uma fitinha, assim, era feito pela Lacta. A Lacta que ficava lá no Brooklyn. Exatamente. Meu pai trabalhou lá. Meu pai trabalhou lá, na Lacta. Ali era um... Ali, eu lembro que eu fui sair da Zona Leste, que era chamada Zona Leste, que era o bairro do Brás, hoje chamam de Zona Centro, né? Mas era Zona Leste, e eu fui morar no Campo Belo. E todo dia aquele cheiro gostoso, cheiro que tortura. gostoso. Era o chocolate, era a fábrica de chocolate da Lacta, que ficava na Barão do Triunfo. Eu passei muito por lá a pé. Lembro desse cheirinho ainda. Não, mas era assim, ele impregnava o bairro, né? Sim. Tinha a Lacta ali. A Lacta era do filho do Ademar de Barros. Não vou saber. Não, mas era do filho do Ademar de Barros. Acho que era do Ademar de Barros, filho que foi deputado federal, tudo. Se eu não me engano, era isso mesmo. Bom, essa era
que eu conhecia, Uhum. um pouco da história aí, que Sim. ia pesquisar, ia... Mas eu vou ver aqui na Vila Mariana, na Rua Humberto Primo, agora numa uma casa que pertence a Belas Artes, foi emprestada para o Museu do Rádio e da TV, acho que você conhece, com o Elmo Frankfurt. Sim, sim. E eu acabei também, Magnífico. eu tinha numa casa antiga, aquelas casas velhas que tem, enorme, então tinha um monte de Equipamento. que o pessoal chamava de cacareco. Então Oh, que TV preto e maravilha. branco, isso aqui. Mas não tinha onde levar quando teve que se desfazer da casa, por conta aí da especulação imobiliária. Sim. Aí eu falei pro Elmo, que eu sou um dos conselheiros do museu. Falei, Elmo, tô levando aí um monte de coisa. Ele falou, tá. Eu acho que lá tem uma... Eu vi Essa ali... tela. Eu vi a malfadada tela. Deve ter, deve ter. Não, e tem... Que foi bem tradicional, foi muito importante. As pessoas... Outra história que eu achei muito bacana, uma das senhoras conta nessa entrevista, né, nessas entrevistas do Museu Virtual do Rádio e da TV, é que ela tinha TV preto e branco e algumas colegas na infância já tinham TV colorida. E aí ela ia para a escola e comentava, pô, aquela série, não sei o que, e começaram a falar do incrível Hulk. E aí falaram para ela que o Hulk ficava verde. Ela brigou com todo mundo. Imagina que fica verde. Nunca vi o Hulk verde, não sei o que. Porque a televisão dela era preto e branco. Então, não tinha Hulk verde. Aí ela começou a chorar, porque todo mundo dizia que era verde e ela não via o Hulk verde. Ela achava que tinha alguma questão dela. São histórias incríveis. Eu sou incríveis. daltônica. O Marcelo, esse museu virtual, como é que vocês fazem? Porque você reúne um pessoal... cada um na sua casa, participa, é live? Não, a ideia é que a pessoa que chega na faculdade de comunicação, eu comecei a dar aula em 2009, Pedro. E aí, quando eu comecei a dar aula, tinha aquela aula mais teórica, então a gente falava o Malhoca, mestre nisso, né? História do foi rádio. O primeiro ex-aluno que deu aula no ECA. O primeiro ex-aluno que E aí, então, o Malhoca, por exemplo, né, eu ia assistir as aulas dele na FAAP. Eu não era aluno da FAAP, era da Casper, mas eu ia assistir com o Alexandre Tondela, que hoje é da Rádio Cultura Brasil, né, diretor ali e tal, meu amigo de infância, a gente ia, ele estudava lá e eu ia infiltrado participar das aulas do Malhoca. Mas, então a gente, até pouco tempo, sei lá, até 2015... 2017, era possível a gente ter uma aula, ou duas até, com a história do rádio. A gente começava desde Landel de Moura, e contava tudo, e vai passando, dava exemplos, trazia áudios e tudo mais, e as pessoas ficavam encantadas. Hoje, a gente consegue dar essa aula, por exemplo, eu faço isso na Universidade da Terceira Idade, que aí você traz toda essa memória e tal, e eles participam e trazem e colaboram, né? Mas para a juventude é muito difícil uma aula expositiva de 2 horas falando a história do rádio. Então eu percebi que se eles fossem atrás dessa história seria muito mais rico e tem dado certo. Então assim, tem um roteirinho de perguntas, inclusive se alguém está nos ouvindo, quiser entrar em Museu Virtual do Rádio e da TV.blogspot.com, ali nesse blog, Museu Virtual do Rádio e da TV.blogspot.com, tem na abertura, explicando um pouquinho do projeto e algumas perguntas, que é um roteirinho básico que eu passo para os alunos entrevistarem ou o avô, ou os avós, ou pessoas que sejam conhecidas, que têm histórias com o rádio, tudo. Então, basicamente, eles vão ouvir a história do rádio e da TV a partir do relato de pessoas comuns, que eram jovens e vivenciaram tudo isso. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, 95% das pessoas entrevistadas, e isso eu acho fascinante, homens e mulheres, citam o Zé Béttio. O Zé Béttio. Aliás, Zé Béttio é líder no Peças Raras, disparado de audiência. É o episódio mais ouvido, Zé Béttio nos anos 70, né, na Rádio Record. Mas, enfim, é essa coisa que é muito forte. Eles falam nas entrevistas, né, que lembram do cheiro do café,
que lembram do ambiente em que estavam, que lembram da avó na mesa do café, enfim, então tem toda essa memória que vem com o Zebetio e que eu acho impressionante, né? Inclusive o Zancopé, que a gente conversava aqui fora do ar, né? Que escreveu a biografia do Zebetio, não tive acesso porque não foi publicada, Não né? foi, É uma coisa, mas de toda forma, nas entrevistas do Zancopé, mesmo do Zebetio, no finalzinho de vida, tudo, quando ele estava preparando essa biografia, é uma coisa impressionante, né? O Zebetio chegou a atingir 25 milhões de pessoas no Brasil quando tinham 90 milhões em ação, né? Então quarto algo... do Brasil isso pensando que desse 1/4 do Brasil que acompanhava, pessoas acompanhavam junto no Brasil inteiro, né? É uma memória muito forte. E em segundo lugar está o Gerson está falando que... O Gerson... Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu irmãozinho. Bom dia. Gente, hoje, dia 30 de dezembro, quarta-feira, começando agora o programa Zebetio, que vai até às 7 horas. E tinha lá, né, o joga água nele, vamos trabalhar. Aí o trabalho dignifica a pessoa, quem trabalha mais vive mais, e tudo isso que ele passava ali, né, nessas mensagens. E essa transição que a sociedade brasileira estava fazendo dos anos 70, ainda a boa parte das pessoas estava, né, no meio rural, e aí vinha para a cidade, quando vinha tinha essa saudade do que era o meio rural. Então o Zebetio cumpria muito esse papel, né? Eu acho impressionante como existe essa lembrança muito forte, e aí os alunos ficam instigados a conhecer, alguns vão buscar trechinhos, como a gente fez aqui agora, né, esse exercício e tal. E em segundo lugar, o mais lembrado é o Eli Corrêa. Opa, acho que é o Eli, hein? Não? Eu acho que é o Eli Corrêa que está tocando, eu né? acho que agora é o fim do semestre. É o fim da picada, né? De tocar o celular. Mas o programa ao vivo é isso mesmo, então tem que se acostumar. Mas então, eu dizia do Eli Corrêa, né? O Que Saudade de Você, que está no ar até hoje. Está no ar, inclusive pela Capital. Pela Rádio Capital, às 2h da tarde, tradicionalmente. Hoje passa no YouTube, tem uma audiência muito grande, ao vivo ali. E também ele faz o canal Eli Corrêa Oficial, em que ele conta às 3h da tarde, entra uma história todo dia. Isso é muito citado também, muito. Só que muita gente acha que o Eli Corrêa já foi. Muita gente acha que já foi de não estar entre nós. Não sabe, muita gente E ele fala, é vereador. Pois é. Ele é vereador. Mas muita gente que ouvia fala, eu ouvia, eu não sei onde ele está, não sei ainda. Alguns sabem, mas muita gente não tem essa... Muita gente que ouvia lá no passado, né? Se perdeu esse elo. Enfim, são essas questões que vêm com os alunos. Aí a gente pergunta também de publicidade, né? Então, o Já é Hora de Dormir é muito lembrado, que para quem está nos ouvindo e não sabe do que se trata, né? Nos anos 50 chega a televisão, aí em 52 a TV Tupi, aqui em São Paulo, que a televisão já estava chegando na casa das pessoas, tudo mais e tal. Aí começam a chegar muitas cartas à TV Tupi de familiares, mães e pais, num desespero absoluto, porque a criança não dormia mais. Ficava na televisão ali até acabar a programação e depois ficava no chiadinho da TV. Então criou-se... chuvisco, né? Pois é, na época do rádio, dava 7h, começava a Voz do Brasil. Criança, hora de criança ir para a cama, vamos ouvir a notícia e tal. A criança ia para a cama e acabou. Na era da TV, aí já tinha a hipnose, independentemente do conteúdo, que tinha muita coisa que a criança queria ver mesmo, a imagem em movimento, tudo mais, queria saber se o homenzinho estava ali atrás da tela e tudo mais. Mas independentemente disso, tinha a questão da luz. E essa hipnose fazia com que as crianças não fossem para a cama cedo. E aí a TV Tupi recebe muitas cartas, tem livros, né, que tem essas cartas... publicadas, né? E aí essas mães, por exemplo, diziam, poxa, não dá mais, a gente não aguenta mais a televisão é o fim da família brasileira, porque as crianças não vão mais para a cama, não sei mais o que fazer, mudou os nossos hábitos, tudo mais. E aí vem a ideia do Erlon Chaves junto com...
Ah, meu Deus do céu, não posso esquecer. Cenografista da TV Tupi na época, muito, muito conhecido, muito importante para a história da TV. Eu vou esquecer. Cadê o Malhoca para nos auxiliar? Cadê o Malhoca? Malhoca, se estiver nos ouvindo. Por favor. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro o nome. Eles criaram então uma música que ia ao ar ali pelas 8 horas da noite na TV, mandando as crianças para a cama, né? E como era na TV Tupi, tinha ali o caciquezinho mirim, que era o logotipo da emissora, deitado numa rede, uma lua ao fundo, isso ficava projetado na parede, porque a gente não tinha muitos recursos para fazer filmes publicitários, tudo. A publicidade também era ao vivo, né? O institucional também. Então ali tocava a música, já é hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono para você e um alegre despertar. Então isso começa em 52. A música fica no ar na TV Tupi. Depois, nos anos 60, a Globo, né, o Boni, adquire os direitos dessa música. E aí começa a ter o patrocínio de Cobertores Paraíba. Eu ia para a cama ouvindo isso nos anos 80, né? Eu respeitava. E aí as mães começaram a mandar cartas para a TV Tupi. Que maravilha, a TV é fantástica, porque, olha, as crianças não nos obedecem, mas a TV elas obedecem. Se mandou para a cama, elas vão. E a gente passa a ter essa tradição, né? Eu faço também esse exercício de memória com os alunos da infância deles, porque os canais infantis tiveram isso também. Né? Eu sou mais velho do que você e eu posso falar aqui. Eu lembro dos Astras, programas Astras, que era um programa infantil. Minha mãe chegou a levar nós ali na Praça Marechal. Então tinha a Márcia. A Márcia era assim, eu lembro que a garotada ia lá, mas todos eles queriam subir no palco para ficar brincando lá, porque tinha aquele negócio de brincadeira, pebolinha, isso, aquilo. Era o cenário para fazer a apresentação. Eu lembro disso, lembro de todos esses comerciais aí. Pernambucanas super o do frio também, no inverno, não adianta né? bater. Exato. Eu não deixo você e era tudo entrar. preto e branco, e a gente ficava com aquele negócio. E eram animações, né? Por isso acho que encantavam muito. A gente tem essa tinha memória. o cirquinho do Arrelia na época também, tinha esse Pimentinha, Arrelia. Era de domingo, eu lembro que passava no domingo o cirquinho do Arrelia. E é interessante, quando a gente falou do Cobertores Paraíba, não espere mamãe mandar, tudo mais, isso também ficava na radiodifusora. E aí eu tenho um amigo que é uma geração antes da minha, ele lembra de ouvir isso na Rádio Mineira de Belo Horizonte, né? Porque era a rádio do grupo da Tupi, difusora, lá em Belo Horizonte. E aí depois que tocava o Já é Hora de Dormir, vinha o Acalanto com a Nana Caymmi. Emendava assim. Então a criança embalava num sono bem gostoso. Era uma delícia. Ele fala dessa memória. No rádio tinha esse adendo, digamos assim. Tá. Então é algo que fica na memória marcada, né? Não tem como a gente... É emoção, é o momento. Aí você falou, por exemplo, do Zé Bétio, né? Que o Zé Bétio... A maior audiência do rádio em todos os tempos, possivelmente. Depois, o Eli Corrêa, que até hoje aí ele está conosco. Ele é o vereador aqui pela cidade de São Paulo. Acho que já pela segunda vez ele é vereador, porque ele foi vereador, depois deixou, ficou em hiato, aí voltou a ser vereador agora novamente. Então, está aí no mandato dele. Mas tinha dois ali, eu lembro o seguinte... A minha esposa, ela é italiana, nasceu em Milão. Quando ela veio para o Brasil, ela falou que, que ela estava na perua escolar e ela ficava morrendo de medo. Que o cara punha no Gil Gomes. Aquele radialista que assustava, eu tinha muito medo, muito mesmo. Mas era impressionante. Então, e na perua escolar, é impressionante isso, né? Você imagina, a criançada indo para a escola. Era um filme de terror incrível, né? E também é citado muito nas entrevistas. E as pessoas, algumas têm falando com os mais jovens, né?
quando os mais jovens levam referência, porque o True Crime, como é dito hoje, né, o podcast de crimes Sim. reais, é muito consumido pelos jovens. Muito. É um gênero que eles adoram. É? Inclusive, existe um podcast de True Crime para dormir. Ô, louco. Pois é. É o sono de cada um. Quer dizer, é para dormir. Se você vai sonhar ou ter pesadelo, aí já é uma outra história. Mas aí, então, Que é essas trash, a pessoas... coisa meio trash. Pois é, e o jeito, né, de narrar, a redundância, aquela coisa, os detalhes. Então, o Gil Gomes é muito lembrado e as pessoas associam, as pessoas mais velhas dizem, isso que vocês ouvem aí, o Gil Gomes fazia, né, tal. Então tem essa associação. Assim como o Eli Corrêa às sextas-feiras, até hoje, eu ouço, né, as histórias e tal, e são histórias... como que eu poderia dizer? São histórias de suspense, são histórias mais... São assustadoras, né? Que acontecem coisas que estão fora do nosso alcance, do entendimento e tudo mais, tal. E aí tem, por exemplo, um podcast hoje que é da Deia, que é o Não Inviabilize. Tem um quadro Picolé de Limão e tem um quadro que é o Luz Acesa. O Luz Acesa é a versão que o Eli Corrêa faz de sexta-feira. Quer dizer, ela se inspirou, né, ouvindo desde sempre o Eli Corrêa, também para fazer esse tipo de sessão, digamos assim, espírita, talvez. São coisas que ficam muito fortes, né? Olha, o Eli Corrêa, o Eli Corrêa não se foi, ele ainda continua aqui entre nós. Perfeito, O Zé inclusive. Bétio já, o próprio Gil Gomes. Mas e o Afanásio, hein? Porque o Afanásio era meio que concorrente do Gil Gomes, né? Eu não sei se um concorrente, né? Porque é um e- pouquinho, por exemplo, se a gente for pensar no rádio popular também, como o Paulinho Boa Pessoa. Né? Num certo momento, eles ficavam em rádios até concorrentes. Mas havia os momentos que eles estavam na mesma emissora também. E que era meio que uma continuidade, né? Então, assim... Assim, entre eles, não é que nem... E mesmo o que eu vou falar aqui também não era uma coisa delas, né? Marlene e Emilinha, que ficaram Sim, conhecidas é. como a grande rivalidade das cantoras lá nos anos 50, no rádio, as rainhas do rádio e tal, que tinha um fã-clube de uma. O fã-clube brigava, os fã-clubes brigavam, mas elas não. É que nem as torcidas, né? Então o público preferia um ou outro, ou possivelmente ouvia os dois, se estavam em horários diferentes, né? Então tinha essa continuidade da audiência, porque era um gênero que os dois tinham audiências incríveis e estavam no rádio numa sequência mesmo, como os programas populares. Minha mãe ouvia, era muito Paulo, né? Era uma paulada só, era Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Paulinho Boa Pessoa. Então ela ouvia todos, né? E Era em rádios... Paulo para qualquer obra, né? E era uma época que se tinha o hábito de ir atrás daquele comunicador. Se ele mudasse de emissora, o público mudava junto. Na era da FM, isso já foi diferente, porque tinha muito mais, eu acredito, até como ouvinte, mais do que como professor ou profissional, tinha muito mais o espírito da rádio, né? O jeito daquela rádio comunicar do que verdade. o comunicador. O comunicador era super importante, mas você conseguia substituir, né? Você conseguia substituir... são insubstituíveis. Vamos refazer Sim, isso. sim. Mas você conseguia manter a audiência trocando ali aquelas peças e mantendo o ritmo da rádio, mantendo o estilo da rádio, né? A plástica, que o Malhoca poderia nos falar muito bem disso, porque como diretor artístico ele dava esse tempero. Então, independentemente dos comunicadores, eles eram preparados para manter aquela linguagem daquela emissora. Então, eu lembro... A Rádio Cidade, que eu ouvia muito, teve um momento em que a Metropolitana pegou e contratou toda a equipe da Rádio Cidade. Isso eu estou falando de Rony Magrini, Tony Lammers, o Tavinho Sesc, o Otávio Sesc Júnior hoje, a Sandra Grotti, levou todo mundo, achando, porque a Rádio Cidade estava em primeiro lugar, que bastava levar toda essa equipe e fazer uma programação parecida. Você levava o Ibope junto. Que ia levar o Ibope junto. E já não era dessa ainda. forma. Né? Não deu certo essa transmissão de equipe. Então, mas no AM tinha muito essa tradição, né? Então, eu acredito que o Afanásio, junto com o Gil Gomes, eles somavam nesse gênero Sim. que hoje a gente chama no podcast de
True Crime, os crimes verdadeiros, e que não eram só crimes, né? Tinham histórias também Tinha. bastante peculiares, algumas engraçadas, tudo tal, porque acabava tendo alguma situação que envolvia crimes, mas alguns crimes que eram muito mais de costumes do que propriamente alguma consequência, alguma Exato. coisa, né? Eu lembro por exemplo, na Bandeirante tinha o Trabuco. Sim, Tá? o Com Vicente Leporassi. Leporassi. Tinha até o jinglezinho, né? Seu Apresentação Leporassi, toda. É. agora com Trabuco. Pá! Sim. Não, o tiro vai dar o tiro, né? E depois deles vinha um programa também, um programa de policial. Patrulha Bandeirantes. Exato, que ele falava, e agora com vocês, a bronca e os Ronda afanos. das delegacias. Que ele falava, agora com vocês, a bronca e os afanos do dia, porque vai começar a ronda das delegacias. Eu era moleque. E era um radioteatro também. Ali era um E radioteatro. era um radioteatro. Que você ficava ouvindo aí. E aí eles iam contar, talvez, de um assalto. Mas eles faziam um drama tão grande Sim. aqui. Então eles punham a mulher, não, você não pode entrar na casa. E fazia aquele away. A sonoplastia. Não, mas chaqueiro, porque nós vamos. Eu vou dar uns pipocos. Falava a linguagem da época. E aquilo era assustador, rapaz. Sim, sim. Eu era garoto, porque eu ia para a escola, eu ia para. Acho que foi um período que eu estava estudando a parte da tarde, e esse programa passava, era mais ou menos entre 9 às 10 da hora. 9 às 10 da manhã. E era assim, assustador Sim, aquilo. sim. E você sabe, Pedro, que tem um programa muito parecido até hoje na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E eles fazem, hoje tem as câmeras, que nem a gente está aqui transmitindo também, né? Então você vê os dubladores que fazem as interpretações ali numa mesa, todo mundo ali em volta, e eles vão fazendo a história, vão dramatizando Mas vão ao mostrando vivo. isso. Também tem a câmera para quem quiser ver no site, tudo Não, tal. muito legal, Mas está no rádio. né? legal para falar. E tem uma grande Como audiência. é feito isso. Que a Tupi do Rio ainda é da família Chateaubriand, né? É a única que permanece com a raiz ali dessa origem. Então eles mantêm alguns programas que foram muito tradicionais e com comunicadores populares ali e tal, é bem forte. E é super importante, porque é uma coisa para o pessoal de hoje, que não conhece, não viu, até porque as novelinhas que passavam, os efeitos especiais ali que era feito com folha de flambe, com não sei o que lá, era uma chuva, tempestade, tudo isso é legal mostrar para o pessoal. Sim. É o que tinha na época para se mostrar, mas que realmente funcionava. Eu militei muito tempo em mídia escrita, né? Eu trabalhei muito em jornal. E o pessoal hoje fala em fake news. Eu falei que vocês não conheceram Notícias Populares. Sim. Campeão das fake news. Sim. Porque eles inventaram. Não Era é que fantasia, é fake news. era maneira de contar. Era a maneira de contar, uma linguagem para aquilo. Um jornal que não tinha publicidade, não existia um maluco para anunciar naquele jornal, se associar, né, com aquilo. Mas que se vendia muito. Sim. Inventava-se coisa, aumentava, né? E As realmente, manchetes eram extremamente sensacionalistas. Então hoje eu vejo, por exemplo, um Gil Gomes, que ele prendia também de contar, né, o crime, mas ele prendia. O Gil Gomes, o Afanásio, eles dão continuidade justamente a essa tradição que você ouvia ali do Patrulha Bandeirantes. Exato. Porque até o Patrulha Bandeirantes, a gente tinha ainda alguns programas com mais recursos no rádio, né? Então você tinha como manter uma equipe maior, tudo e tal. Aí chega lá nos anos 70, tudo, a concorrência já com os profissionais, mesmo os técnicos, né, já migrando muito para a televisão. Então os programas eles vão ficando mais enxutos e tinham que ser muito criativos. Então, onde você tinha uma equipe de, sei lá, de 20 pessoas fazendo um programa de 1 hora, você passa a ter um operador técnico, um produtor, um roteirista, redator e um apresentador, 4 pessoas.
fazendo o papel de 20, antes que tinham Sim. todas essas vozes, né, a dramatização, a sonoplastia e tal. E isso passa a ser feito por esses comunicadores, o Eli Corrêa, o Gil Gomes. Eu cheguei a entrevistar o Eli Corrêa e questionar se é uma continuidade da radionovela, né, o que ele faz. E ele não tinha parado para pensar, mas é o que ele ouvia e é o que acabou acontecendo naqueles horários em que a gente tinha ali esse gênero muito forte. Então o rádio ele se reinventa, fica com custos muito módicos ali, muito menores, né, para trabalhar, mas com muita criatividade e com pessoas extremamente talentosas. Inclusive essa semana eu publiquei um episódio sobre o Silvio Santos, aproveitando aí os 95 anos do nascimento do Silvio Santos. E aí tem trechos do Silvio Santos no rádio, né? Na Rádio Nacional, inicialmente aqui em São Paulo. Ele não começou na Rádio Nacional, começou no Rio, mas na Rádio Nacional de São Paulo, nos anos 50, foi onde ele aconteceu, por causa do Manuel de Nóbrega, principalmente. Sim. E depois na Rádio Record. E o Silvio Santos, ele fazia um programa ali que era muito o começo do que depois ele Corrêa, Paulo Barbosa, os comunicadores, o Paulo Lopes, né, Paulo que é um Lopes. amigão das mulheres, está aí, né? O Paulo Lopes está, inclusive, bombando no Instagram. O Paulo Lopes agora está com mensagens diárias, está bombando. O que ele fazia no rádio, ele está ali conversando. Se alguém tiver curiosidade, principalmente quem era ouvinte, e o Paulo Lopes é outro que no Peças Raras tem uma audiência absurda. Eu vou fazer um especial muito grande com ele em breve. Até o começo do ano, prometo isso. Eu tenho no YouTube. No YouTube do Peças Raras é um dos vídeos mais assistidos, porque Do nos Paulo anos 90 eu fui fazer uma cobertura junto com o Paulo Toledo, que era meu amigo na faculdade, e a gente foi cobrir os bastidores do programa Paulo Lopes. Então é algo que tem muita audiência e muita lembrança também. Muita gente que comenta ali, muitos que comentam que lembram da mãe ouvindo, como que era, estava se preparando também para a escola, alguma coisa. Então é uma lembrança muito forte. Hoje o Peças Raras, pelo YouTube, você está me falando aí da memória, né? É Sim. bem da memória mesmo do rádio. Qual é o seu público, hein? Eu tenho isso perfeitamente. Com internet a gente tem essa precisão, né, né? do público. É 45 mais, com prevalência de 54 a 70 anos. Esse é o público prioritário. 54 para cima é o público que mais vai buscar. O que é isso? É lembrança? É lembrança. A vontade de resgatar a lembrança. É lembrança. Por exemplo, a pessoa está ouvindo essa nossa conversa aqui, a gente citou Zé Bétio, a gente citou... E isso a pessoa vai no Google e acaba caindo muitas vezes no Peças Raras. Vamos buscar. Eu gosto muito da história da cidade de São Paulo e tem um grupo, né? Eu comando um grupo que, na verdade, não são 3 grupos e uma página. Então, muita gente que está num grupo acaba estando também no outro, outros não, só fica em um. Mas, assim, se eu colocar mais ou menos uma quantia, são quase 250 mil pessoas que falam, e assim, é diário a postagem sobre histórias da cidade de São Paulo, histórias de bairro. E acaba entrando muita coisa sobre essas memórias do rádio. Porque as pessoas contam, eu estava em casa, ouvia Gil Gomes e acontecia isso. Aí ia contando os casos do bairro, da região, mas citando essas coisas, porque é o dia a dia dessas pessoas, né? Se eu for dar o meu relato sobre São Paulo, eu vou falar do Malhoca e eu vou falar da Rádio Cidade. Porque a Rádio Cidade, inclusive, que surgiu em 1980, então a gente estaria aí numa data redonda em 45 anos, é isso? Agora em 2025. No dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, que era uma marca do grupo, né, do Jornal do Brasil, quando criava a Rádio Cidade em cada localidade, que começou
Acho que começou, agora eu não vou ter certeza, mas acho que foi em Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro, Salvador, Sempre Recife. nos aniversários. Sempre no aniversário da cidade, para ficar aquela marca, né? Tinha o aniversário da cidade, era o aniversário da Rádio Cidade também. Uma felicidade, um projeto assim, ó, felicidade, que também eles usavam, né? Feliz cidade, enfim. Mas eu não tenho como não associar a minha história de adolescente com a história da Rádio Cidade. Por vários fatores, não só por ouvir o dia inteiro, e isso era a família inteira, então se resgatou esse hábito nos anos 80 de o rádio ficar ligado e a família inteira ouvir e curtir, inclusive com estratégias que o Malhoca criou, por exemplo, um personagem que era para atrair justamente a família e as crianças voltarem a ouvir rádio, que era o Fofinho. O Fofinho era um esquilo que morava no estúdio da rádio. Onde que um esquilo vai morar em São Paulo, né? Num lugar geladinho e tal. Então, estúdio de rádio, ar-condicionado era adequado para ele viver. Melhor local. E como é que surge o Fofinho? O Malhoca conta que um dia ele estava no banheiro, na Rádio Cidade, ele era diretor artístico lá, e de repente uma pessoa do comercial, eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que o sobrenome é Coelho, eu não vou dar agora com precisão esse nome, mas ele estava lá, tal, enfim, fazendo algumas brincadeirinhas e fez brincadeirinha imitando meio que um Pato Donald, alguma. Aí o Malhoca já estava com essa ideia de trazer a família para a Rádio Cidade, né? Não ser só uma rádio jovem, mas uma rádio que a família toda ouvisse, e falou, poxa, isso a gente pode levar para atrair o público infantil. E pegou essa voz, transformou num personagem que é o Fofinho, e o Fofinho entrava meio que, por exemplo, o locutor, vamos supor, o Tavinho Sesc, criação do Malhoca. Criação do Malhoca, com essa ideia que surgiu a partir de uma voz que ele ouviu ali, né, do departamento comercial lá da rádio. Aí o Tavinho Sesc estava no ar. Quem é? E aí, olha aí, só, estamos falando aqui, Luiz Fernando Malhoca, e nós estamos... Tudo mentira? Nós estamos falando aqui da criação do Fofinho. Criação do Fofinho. Aí acho que criou o Fofinho, Malhoca. Tava contando que tem... você estava no banheiro da Rádio Cidade, aí você ouviu uma voz de alguém do departamento. Marcela Bucci. Eu estava contando, Malhoca, bom dia, né? Estava contando um pouco dessa coisa de trazer a família para ouvir rádio, que a gente estava falando, quando se fala da memória de São Paulo, para mim a Rádio Cidade faz parte dessa memória, né? Porque eu cresci e foi um momento em que em casa ficava o rádio ligado e todo mundo ouvia. Minha mãe, meu pai e tal. Então, quando isso aconteceu, também tinha a questão do Fofinho que aproximava a gente desse rádio. E a gente bom, só quero aqui para os nossos ouvintes, nós prometemos aí o Luiz Fernando Malhoca, também lhe disse que ele ia se atrasar um pouco por conta de um exame que teria que fazer isso, aquilo, mas está tudo certo, está aqui conosco, quer dizer, está vivo. Passou no exame, final de semestre. Passou no exame, já fez daqui. Olha, o currículo dele é extenso, mas ele chegou agora, a gente vai explorar outras coisas. Não precisa falar nada. Mas assim, ele foi professor, foi o primeiro professor. Foi o primeiro ex-aluno professor da ECA. E olha, Rádio Cidade, Rádio Record, Rádio programa de videoclipe na TV. Programa, foi o primeiro. É o primeiro em tudo. Inclusive aí no esquilinho aí, né? No Fofinho, que é a história que a gente estava lembrando. Eu tenho muita lembrança boa daqui. O último programa que eu fiz aqui foi de 2 horas. Com o saudoso Orlando Duarte, que ontem teve seu aniversário de morte lembrado, mas era um grande querido. Eu trabalhei com Orlando na TV Cultura, lá que eu conheci o sujeito que eu ouvia no rádio como comentarista e tal. Depois a gente vai descobrindo quem é e o que ele sabe e tal. E daí para frente as coisas foram cada uma para um lado, e eu até que me apartei um pouco da Rádio Trianon, mas é um prazer muito grande voltar, encontrar os amigos e, obviamente, os ouvintes. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, para combinar. Vamos fazer. Vocês já falaram algumas coisas no caminho, e eu consegui ouvir. Opa! Está difícil a sintonia, exatamente porque o AM está sendo desligado aos poucos, mas deu para ouvir.
Então, algumas coisas do que vocês já falaram a gente pode complementar. E outra coisa, é só perguntar que, tendo Tá aí. 2 a 3 horas de programa, eu conto em resumo. Nós temos 24 horas, aqui é a rádio que Olha, não para. sinceramente, eu falo muito e eu tenho boa lembrança, graças a Deus, e tem muita história. Que Olha, vem. Não é que ele fala muito, pelo currículo dele, ele realmente tem história, Não, e muita para tem, contar agora aqui. precisa lembrar. Né? Olha só, eu cheguei... Isso é um resumo, hein? É, O currículo então, tem 42 páginas. opa, Com nome de isso. programa, com nome de emissora. Sim. Olha, bom... muito Como nasceu o bacana. Fofinho? Oi. Vamos, Que a vamos lembrar partir do daí, Fofinho? E a importância Eu, disso. na vida, ao contrário do que muita gente acha, pensa, tem certeza e fala, eu não sou nada do que está estampado lá que eu não tenha dito. Isso aí é conversa para 1,5 metro, mas é só para dizer assim. Não, porque o Malhoca é pesquisadora. Eu tenho um insight, eu tenho uma luz celestial que me ajuda muito e que me faz fazer coisas que eu não sei por que eu faço, mas eu faço. Intuição. Então, Escuta, né? aí, por exemplo, eu não estava pensando em criar mascote, nada. Estava cuidando da rádio. A Rádio Cidade foi um episódio muito diferenciado na minha vida em relação a tudo que eu já fiz. E principalmente porque você traz uma garra dentro de você, às vezes até um pouco de rancor, porque você não conseguia ou não deixaram fazer coisas que você gostaria, até para ver se vai dar certo ou não. Sim. Agora, uma coisa é você, produtor, ou criador, o comunicador, diretor de rádio, e outra coisa é o dono. Ele sabe onde aperta o calo, quanto ele quer ganhar, quanto ele não quer gastar, etc. Então, eu não vou dizer para você, do fundo do coração, que eu saí com raiva da Jovem Pan. Mas algumas coisas que eu tentei fazer na Jovem Pan e fui classificado de brega, ficaram na minha cabeça. Então, esses insights que vêm para mim são divinos, não tenha dúvida nenhuma. Não sei se eu devo contar um pouco antes. Me permita, eu já respondo a história do Fofinho. Nos tempos de Jovem Pan 2 FM, a gente não tinha muito recurso, apesar da rádio ser famosa, da matriz ser extremamente conhecida, ter dinheiro, patrocínio e tal. No FM a gente não tinha nada. Tanto é que para ter uma perua, que não era perua, seria uma viatura de frequência modulada, como era o... Mas na linha do FM a gente não pode ficar repetindo tudo que o AM tem. Então, vamos embora. Surgiu uma ideia com o também saudoso Fernando Vieira de Mello. Vamos fazer o seguinte, segunda-feira folga fulano. O carro dele fica parado e ele também. Pega esse carro e vai distribuir adesivo, vai fazer isso. Não era o meu negócio, não era o negócio de ninguém, mas vamos fazer. E aí a gente começa a ter ideia. Numa dessas, o Tutinha me chamou, e eu quero deixar claro, antes que alguém fale para o Tutinha que eu falei mal dele, ele já falou isso para mim, na faculdade eu fui fazer uma palestra, falaram que você falou mal de mim. Eu falei, eu nunca falei mal de você. Eu só falo o que aconteceu comigo e com você. Cada um que tire lá a sua conclusão. Mas eu nunca, pelo contrário, eu acho o sujeito do arame, sabe? Você vai no circo, ele faz qualquer coisa. Dá um arame para ele acende vela, empina papagaio, passeia. Ele foi uma excelente câmera na Record. O cara nasceu ali, não tem... Podia não ter queda para, mas acertou. Bom, um dia ele falou, nós vamos fazer eu fechei com o Poladiano, nós vamos fazer a promoção do show do Caetano.
E o Caetano vai estar aqui, pela Poligram, no Maxud, é só atravessar a rua, eu te dou o Marantz, equipamento tinha, e você vai lá e grava uma entrevista com ele. Tá bom. Aí eu cheguei lá, tinha umas 3 ou 4 tietes no quarto dele, na suíte. E eu falei, olha, eu queria que você respondesse algumas coisas. Tal. Na hora de sair, também não me pergunte por quê, eu não sei explicar. Eu estava feliz com a fita de rolo, aquela fita antiga que alguns ainda vão se lembrar, se não vai no Google que tem lá. E aí eu falei, Caetano, tive uma ideia. Você é um cantor, você poderia cantar a vinheta da Jovem Pan? E ele disse, eu não sou de São Paulo, eu não vivo aqui, eu não escuto rádio aqui, desculpe. Falei, mas é simples, eu não sou afinado, mas eu vou dizer para você como é. Jovem Pan 2, são 3 notas só. A menina que estava, uma das tietes, que estava lá com ele, percebeu que ele não estava afim. Aí ela pegou o violão que estava atrás de uma cortina, né, da suíte dele, voltou e fez os 3 acordes. E ele foi tentando, e eu gravando. Bom, obrigado, até logo. Saí correndo, atravessei a rua no Farol Verde. E quando cheguei lá... porque às vezes Ariano faz umas bobagens que não nem justifica. E aí eu entrei no estúdio do 24º andar, que a nossa produção, todo o FM era no 14º. E eu falei, Serginho Leite, também de saudosa memória, eu consegui um negócio fora do comum. Ele falou, o que é? Eu falei, deixa eu me posicionar, aguenta aí, tá bom. Aí quando eu fui sair, ele falou, não, mas me fala o que é que eu posso te ajudar. Eu falei, tá bom, é uma vinheta cantada pelo Caetano Veloso. Caetano, e eu não queria entregar, porque eu queria causar impacto para ele. Mas também se o executor eu não disser nada, não sai nada. Ele falou, ó, pega o Rogerinho, pede para ele passar para um cartucho de 10 ou 15 segundos, não mais que isso, porque depois não chega a fita. Pois não. Cartucho também é um produto do passado, com fita que tinha um bip, um killzinho, que marcava o começo e até o fim. Sim, sim. Só para explicar para os jovens. Que tinha Casper músicas, Liber. as vinhetas. Tinha tudo. E era mais rápido, né? Você não tinha que correr fita, nem cassete, nem nada. Bem, aí o Rogerinho entregou na mão do Serginho, ele pôs em áudio ou kill, ou seja, pré-programa, e ouviu. Na hora que ele ouviu, com aquele ouvido absoluto, ele falou, cara, tá no tom do Trem das Cores. Pegou na hora o cartucho, que ele sabia de cor a posição, colocou, como ele era músico, então não foi difícil. Quando chega no intervalinho da música, tem 4 tempos vazios. Tá? Ele deixou passar um e soltou. Jovem Pan 2. E aí veio a música. Nossa! Aquilo arrepiou os 3 que estavam lá no estúdio. E eis que o telefone vermelho toca. Era o homem. Tira essa ideia varzeana da difusora. Não, é por isso que eu digo, eu não falo mal, estou falando, a frase é essa, foi essa. Eu falei, sim senhor, aqui apaguei o cartucho, acabou. A ideia morreu ali. Foi pro ar? Foi. Deu Uma certo? Deu. Mas... E pouco tempo depois teve uma desavença, eu saí, pedi para sair. Aliás, eu gostaria de deixar uma informação que é patente, pouca gente sabe, só os que trabalharam comigo. Eu só fui mandado embora uma vez, dispensado.
O chefe chegou e falou, ó, Não quero mais. não tem mais esse espaço, vou assumir a sua cadeira e não sei o que, assim, senhor. Foi na Transamérica. Não vou contar detalhes porque não tem sentido, nem a rádio mais Sim. existe. Mas aí, como eu ia de uma rádio para outra, eu tinha 4 chamadas da Rádio Cidade. Ninguém sabia. Só Nelson Batista Neto, meu grande chefe, que virou um querido amigo, que era o diretor superintendente do Jornal do Brasil. Foi ele que montou a Rádio Cidade de cima para baixo, com o Clever Pereira e o Carlos Townsend, etc. Bem, como eu tinha convites para almoçar no Parque do Trianon, aqui perto, tem um hotel. Tem. A gente ia no restaurante, ninguém me via entrar, eu saía da PAN, entrava no restaurante, ele estava no hotel, nunca ninguém soube desses acordos. Mas eu fiquei preocupado. Falei, Nelson, você vai esgotar a verba. Você vem para São Paulo para falar comigo, eu sei que você tem que assinar papel, olhar a coisa. O facsímile está aí para isso. Aí ele falou, não, mas eu preciso dizer para você, os cariocas, tanto o Carlinhos como o Edu, eles não conseguem passar um fim de semana na Avenida Paulista. Para eles é melhor Copacabana, Flamengo, eu não sei o que. Bom, até aí eu concordo. Então nós precisamos de um paulista para dar uma cara para a rádio, mas eu não consigo ninguém. Falei, não tem aí dentro? Ele falou, é problemático. Você pegar um dos locutores ou alguém, você vai criar inimizade e tal. Falei, bom, vamos combinar uma coisa. Você não, para mim, para convidar, você não precisa mais vir aqui. Você me liga e pergunta, como está o casamento? E eu falo para você, tá? As 1000 maravilhas, ou acabou. Essa é a nossa senha. Aí ele ligou 2, 3 vezes, veio mais uma vez, porque tinha que vir, e conversa daqui, conversa dali. E aí um dia eu falei, o casamento acabou. 7 de julho de 84. Dia que tinha um show do Roberto Carlos. Aliás, sexta, sábado e domingo, e a PAN ia transmitir. E o escalado era eu. Aí na sexta, eu pedi demissão, me comprometi a ficar sexta, sábado e domingo fazendo a cobertura. E segunda-feira, troquei de lado ímpar para lado par. E fui para a Rádio Cidade para descobrir o que era, que eu nunca tinha entrado na Rádio Cidade, não sabia como era. Meus contatos foram só com o Nelson lá no restaurante. Bem, enfim, é só para mostrar como é que as coisas acontecem. Certo. Né? Aí cheguei na Rádio Cidade e falei, um trunfo eu já tenho. Pode falar mal, pode dizer que não tem na Rádio Cidade do Rio, eu vou fazer. E no dia que eu assumi, que acho que foi 9, entrou o Zé Roberto Póvia, também de grandes lembranças, é outra ligação. Eu acho que foi o Neno, ou o Carlinhos, da RCA, com um LP, aquele disco preto, com 12 faixas, 6 em cima, 6 embaixo e tal, e também chamado de vinil. Ele falou, olha, tem uma banda que vai estourar, porque não sei o que. Eu falei, meu amigo, eu não sei nem onde é a minha sala. Juro. Eu recebi as pessoas. Mal cheguei. Estou chegando. Falei, mas deixa aí. E guardei o nome. Menudo. Não sabia que ia ser o segundo trunfo. Mas estava ali. E aí as coisas vão se desenvolvendo. Agora eu chego no Fofinho. Porque o Marcelo é fã do Fofinho. O Fofinho existe. Está na minha casa. Mas não foi em frente. Aí esse bastidor eu posso contar também. Se é que interessa, hein? Vocês, por favor. Isso aqui é material para você levar já para Peças Raras? É sempre. Então pegar o áudio aí para você levar. O que aconteceu? Realmente, eu fui escovar os dentes.
quer que eu diga a marca da pasta dental depois Sem do problema, intervalo? sem... Não, pode Não, não tem intervalo. Então vamos em frente. Não tem problema. Pode é- falar. é Não, colhi- eu tenho que me preocupar, porque eu sou um cara de rádio e sei que Não, não aqui... fica em pé sozinho. É, sem bom. problema, Ok. sem problema. Então vamos lá. Aí, enquanto eu estou escovando os dentes, alguém, eu juro que eu não sabia nem que ele fazia isso. Ah, Quer dizer, uma coisa eu sabia que ele fazia, a outra não. Então, ele estava na cabine indevassável e lá, depois do almoço, provavelmente fazendo o número 2. E ele começou a brincar com uma estrutura que só ele eu vi fazer. Porque não é fazer a voz do Pato Donald, não é fazer imitação. Ele punha ar na boca e pronunciava palavras com a boca fechada, senão o ar ia sair. E saía um som estranho, que a gente não sabia do que era. Enquanto ele está lá na cabine, no trono, ele começa a brincar. Eu falei, nossa, que som estranho. E entra Maurício, o programador da madrugada e que fazia mais a parte de música brasileira. Tudo bem, chefe? Tudo bem. Escovar o dente. E aí ele ouve essa outra voz, que ele não tinha ouvido a primeira vez. Ele falou, diferente, né? Parece... O que parece? Não sei. É uma coisa fofa. Eu falei, fofinho. Nasceu o nome. Não perguntei nada e ainda não sei o que está acontecendo. Aí terminamos, o nosso grande amigo da direção comercial, o subdiretor José Carlos Coelho, foi brincar e falou, olha, eu faço essas brincadeiras e tal. Eu vou gravar uma brincadeira e fazer um personagem. Aí, meu filho. Primeiro, a coisa cresce mais do que quando você põe fermento ou mais. Além da receita. Por quê? Porque eu não tinha roteiro, não tinha roteirista, não tinha nada. Depois tive que criar. Mas o Coelho trabalha na rua. 9 horas da manhã ele chega, 9h15 vai captar recursos. E volta às 17. Então não tem jeito. Nesse horário, fim de tarde, o Everson Cândido, que era um grande, ainda está aí em Goiânia, um grande locutor e apresentador. Ele sabia trabalhar com o público, sabia trabalhar com o interior do público, não só com o exterior, que é o nosso ouvido. O primeiro impacto é esse. Sabe o que ele fez? Eu vou citar a ideia que as pessoas tinham. Ele punha o fofinho no colo e começava a conversar. Na verdade, era um outro microfone, o diretor comercial, o vice-diretor aqui, e ele falava e o outro respondia. Aí tem um dia, isso todo fim de tarde, então virou um Fofinho era horário. bonequinho. Na O fofinho não era das pessoas, nada, não existia, não era nada. mas Eu as pessoas pensei- imaginavam. Foi precursor, perdão, mas foi precursor do papagaio, foi precursor do xaropinho. Não, É mas mais já ou menos. teve antes. Eu mesmo, também nunca falei para ninguém, eu fiz teatro de fantoche com Fusarca e Torresmo. Ô louco. Torresmo, Ô, Torresmo. louco. Nas duas Torresmo. mãos, em Santos, e meu avô pegou uma caixa de banana, caixa de madeira, fez lá uma base, me ensinou a fazer cortina que puxa de um lado e puxa do outro. Meu avô já tinha 60 e poucos anos de idade, italiano. Júlio Curti, saudosa memória. E aí eu fazia com 2 velas, Tinha nada a ver com teatrinho chapéus na rua. curte. Tinha Hã? nada a ver com chapéus curte. Chapéu? Curte. Não. Porque Seu não, RTI. Tinha Eu não o conheci. Ramenzoni e Ramenzoni, Curti. sim. Não. Ramenzoni e Curti, no mesmo lugar, ali perto, todos Lá eles na no Rua Cambuci. Direita, por aí. Não, Não? a fábrica no Cambuci, naquela região do Cambuci, mas depois, ali naquela chapelaria, tinha o Ramenzoni e Curti. Não sabia. Curti. Só que Mais era uma. acho que era com Y, Curti.
Tem o Kurt, que é uma corruptela. A do gente muda Cury. de conversa. Com... Vai longe. O Kurt do meu avô é italiano. Curte. C-U-R-T-I. Agora, já com K é alemão. Sim, E sim. tem uma parte também árabe. Bom, enfim. Bom, vamos lá. Não, sem Voltamos pro tergiversação. fofinho, vai. Ó, o fofinho. Eu falei, quem sabe agora... Eu nunca tive essa preocupação. Sim. Sinceramente. Fiz muita besteira. Podia ter ganho muito dinheiro e podia ter passeado mais. Passou. O tempo passou e minha veia comercial nunca foi bonita, brilhante, nada disso. Falei, quem sabe agora dá pra gente ganhar um dinheiro. Em primeiro lugar, a ideia foi minha. Segundo lugar, tem os colegas que estão colaborando e vão ter que colaborar. Chamei o diretor comercial, o seu Edson Goulart, falei, veja com a Leonela ou com quem quer que seja, se eles podem fazer um protótipo. E a gente anuncia aqui, vai vender, vai ganhar dinheiro. A rádio, vocês, eu, porque eles sempre ganharam o percentual deles, mas o diretor, o coordenador é aquilo lá. Aliás, se um dia vocês quiserem saber a diferença, por que mudou, o diretor artístico passou a ser coordenador, eu conto também. É uma coisa super simples, mas bobagem. E aí, o que houve? Edson foi a Leonela, conversou com os donos, olha, temos uma ideia. A gente tem um esquilinho aqui. Eu falei, esquilo não é daqui, não é da tradição brasileira, mas é uma ideia. Ele falou, vamos ver. E deu um protótipo para ele. Bonitinho, cor, obviamente, castor e tal. E aí, eu tenho a infeliz ideia de... eu também tenho essas ideias que não são as melhores. Tive e continuo tendo. Vamos olhar no registro. Vamos. Aí, fofão, fofo, fofinho, fofinha, tudo registrado. Eu não podia fazer nada com isso. Então a ideia de comercializar morreu aí. Não pode fazer. Ele já estava com o nome feito. Sim. Tudo isso teve um desenvolvimento. Então, não saiu e ele ficou só como uma lembrança, mas foi muito bem. As pessoas pediam para onde compra, onde tem, todo mundo quer. Por quê? Porque o Everson tem muita culpa, no bom sentido, porque ele humanizou o Fofinho. Ele falava com tanto carinho que as pessoas tinham certeza, o rádio é isso, né? Não é só a emoção. E tem uma história que... produto. E tem uma história de que algumas crianças pediam para as avós, para as mães, para quem fosse, fazer ali um casaquinho de tricô, né? Aí... Porque o Fofinho ficava resfriado, não é? Essa é o segundo contraponto. Uhum. Um dia, o Coelho voltou do horário de rua e falou, hoje não dá para ir pro ar. Minha voz não sai, não sei o que lá. E o Everson falou, como é que eu vou conversar com ela? Todo dia tem uma coisa. Teve um dia que o Fofinho resolveu pular do teto lá do Banco Francês Brasileiro e tinha gente na rua que parava e ficava olhando. Porque a rádio era uníssona em São Paulo. Bom, aí nós chegamos ao seguinte ponto. Luiz, hoje não tem Fofinho à tarde, porque não sei o que. Tem sim. Vamos lá, Coelho. Não posso falar. Fala que você não pode falar. E fui gravando. Aí eu criei 5 cartuchos dele espirrando, tossindo, não posso falar, com dificuldade e outras coisas mais. E quando acontecia, a gente punha no ar. Hoje o Fofinho... Alguma coisinha assim era repetida. Né? Passou a ser. Ele tinha personalidade, né? rapaz.
E aí a coisa foi longe até o ponto E o Marcelo estava tocando isso aqui, porque ele falou, olha, dentro do Peças Raras, né, as pessoas vão buscar essas coisas, porque são lembranças afetivas, isso aqui guardam, né, eles guardam aquilo com tanto carinho, né, e tomam para eles, né, aquilo é meu. Fernando, o Malioca, o fofinho é meu, o fofinho é da minha família. A gente hoje não é? Humaniza o cachorro, tem em casa. É mais ou menos isso. O pet, essa coisa da companhia caseira, que todo mundo precisa ter, desde que cuide, mas o rádio sempre foi isso. O rádio sempre... Ele imaginação. deu aquela coisa do pertencimento, né? Eu quero lembrar um comunicador que ele tocava música. Eu lembro que minha mãe ouvia, ele batia no peito aqui, ó, um abraço para você. Moraes Sarmento. Moraes Sarmento. E as pessoas usavam, porque eu lembro que botava o rádio ali em cima da cama para ouvir o Moraes Sarmento. E eu lembro que uma vez o Moraes Sarmento esteve nas Piranes, na loja Pirani, lá no Brás, que eu morava lá, e assim, ele pegava os nomes, ó, e minha mãe falou, ó, manda um grande abraço pro meu marido, Rafael, e ele falava, Rafael, um abraço para você, e batia no peito. E aquilo era bonito, e ficou assim, era tão familiar, porque era teu. Exato. Moraes Sarmento devia ter uma cadeira na minha casa para sentar. Falando em familiar, onde ficava Pirani? Na Avenida Celso Garcia. Número? 400... 251. Não. 251. Aposto contigo. Pois nós vamos discutir. Não é? Eu morei no Brás. Eu fui comprar na Pirani, na Eletro Rádio Brás. Eletro Rádio Brás. Tinha a Eletro Georgette. Georgette, também tinha a Georgette. Tinha, a francesinha do Brás. A Pirani era já sou da de São época do Paulo. mapping. Aí já é muito pra cá. Não. Porque a Pirani acabou quando essa Pirani aqui na São João pegou fogo. Aí foi tudo pago abaixo. Eu estava contando para ele que a primeira TV a cores foi em 72. Meu pai comprou uma Colorado RQ. Ele era amigo lá do Reserva de qualidade. Reserva de qualidade. Colorado na Pirani. O Luiz Pirani, que era amigo do meu... Porque assim, era uma loja de departamento. Grande, a Pirani. Mas meu pai tinha metalúrgica no bairro do Brás. Balduco. As filhas do Balduco, o Carlos Balduco, tinha um triciclo de entregar panetone. E ele ia consertar os triciclos na metalúrgica do meu pai. Falava, Rafael quebrou. Meu pai também é italiano, aquele bando de italiano que tinha naquela... Nastri, Perretti, era tudo família Altafini. Sabe que eu tenho um vício? É mais do que parentes, é um colchete. Eu, quando fui visitar meus primos na Itália, em Capitello, é uma província de 630, pelo menos na época era 630, agora deve ter nascido uns 2 ou 3 e morrido uns 8. Eu fui ao cemitério a média visitar... eu fui ao cemitério... Não, e é número certo, porque você tem um placa de metal, todo dia que alguém morre, vai a foto dele, um negócio desse tamanho, grande. Da baixa. E tá lá, fulano de tal, cemitério local, não tem muito o que falar. Só a hora, o dia e pronto. Rapaz. Todo mundo fica sabendo. Você entra na Autostrada del Sole, quando você vem de Nápoles, você vê esse billboard na cara. Então você entre e sair, entrar na comunidade e sair, você tem todas as informações de quem morreu. Louco. Pelo menos isso. Rapaz. Bom, eu fui ao cemitério ver o túmulo da minha tia, legítima, brasileira, que mudou para lá, e eu vi muitos sobrenomes que eu conheço, que tem no prédio onde eu moro, ou tinha no prédio. Falei, eu vou fotografar, de repente as pessoas não conhecem a origem. 32.
Agora, um cara fala, eu não sei se é parente, se era isso. Não, Tem gente que não se interessa também, mas vai que ajuda para ter a O cidadania. Marcelo, é material para essa... Opa, eu já Fica à vontade. entrevistei o Malhoca também algumas vezes e eu acho que nessa época do ano, uma lembrança que vem sempre são as músicas de fim de ano, que são um sucesso, né? E, mais uma vez, uma ideia que vem ali na Rádio Cidade de juntar vários artistas. A gente já tinha tido o Nordeste o USA for Olha, tem Africa. coisa que a gente fala muito, hoje pior ainda, porque a internet aceita tudo. No tempo em que o rádio do Rio só pegava na Barra da Praia, quer dizer, todo mundo ouvia mundial, porque ali no Guarujá pegava bem. Em Santos já não pegava tanto. Então a gente sabia alguma coisa. Quem podia viajar, o pessoal de gravadora, sabia mais. O resto é chute. Então, para dizer para você, quem começou o estilo Top 40, claro que foi nos Estados Unidos, 40 músicas, repete 40, hora cheia 7 às 19. Depois, em termos de Brasil, a voz do Getúlio e acabou. O resto você faz o que você quiser. Agora, existem sistemas, existem pessoas que falam, não, começou com a Plenimúsica, não, começou com a não sei o quê. Eu não tenho isso como certo. Por quê? Porque eu não era frequentador de congressos. Depois que eu passei a lançar a minha empresa, o Blinter, como produtora e distribuidora de trilhas sonoras, aí eu participei de congresso de norte a sul. Eu só não conheço a parte da Amazônia lá no norte. O resto Ainda, eu conheço de tudo. Ainda, se Deus quiser. Mas, enfim, onde começou, quem fez primeiro, sempre tem alguém que foi para os Estados Unidos, que foi para a Europa, ouviu e trouxe uma ideia. Entendeu? Agora, não tem problema, né? A ideia não... Tem dono, registra. Se não tem, está no ar e a pessoa capta e vai. Então, Rapaz. eu não sei quem começou a fazer as músicas de Natal com os locutores. Se começou no Rio, se começou em São Paulo. Eu fiz produção de algumas delas, por tantas rádios em que eu passei, para fazer uma coisa diferente. No caso da Bandeirantes FM, foi diferente, porque teve a criatividade do Sebastião Maia, Tim Maia, e que virou a música da rádio, virou sucesso dele. Mas o resto era contigo, assim. Leva e faz a tua festa. Esse é um tema de fim de ano de 82 da Band FM, Bandeirantes FM na época. Agora, só para fechar esse trechinho, o começo era locutores da rádio na cidade que cantavam, aí você conversa com Lincoln Olivetti, quem estava lá no Rio nessa época, estava feliz, os bons todos estavam lá, principalmente músicos. E aí fizeram alguns temas nessa linha, como faziam também as paródias. Nós tivemos uma época de paródia aqui, nos anos Serginho 80. Leite, inclusive, era mestre nisso, né? O Serginho Leite, de fazer paródias. Né? O Delfis fez muito, mas não apareceu. Na Transamérica. Mas também... Bom, enfim, tem muita história. Próximo capítulo. Então... Não, mas aí a música de fim de ano, que aí na Rádio Cidade, você fez um concurso com os Titãs, não é isso? A gente escolheu a Sandra Sienkiewicz, que sumiu, mas está viva, graças a Deus. Ela, de vez em quando, contava uma outra coisa, mas ela era muito amiga, ela era muito RP, Relações Públicas, e ela gostava de tietar. Então, ela tinha amizade pessoal com eles. Aí ela falou, vamos fazer e tal. Então vamos dar para eles, Titãs,
uma incumbência. Um faz uma coisa, outro faz outra, um cria isso, outro cria aquilo, depois a gente vê quem vence, quem grava e tal. E a gente sabe que não é fácil, primeiro, porque são várias gravadoras, você faz com uma, tem ciúme do lado. Eram. É que a gente está falando no passado perfeito, e o passado perfeito sempre faz com que a gente fale no presente, porque a gente volta a viver essa história. Mas eis que tinha aquela coisa de gravar uma voz no Rio, levava a fita, gravava a voz, não tinha computador, não tinha... Era muito cedo para tudo isso, então as facilidades não eram tantas. Mas com a fita, um canal é a voz do A, outro canal é a voz do cantor B, e assim vai. Você tinha até 24 canais, e podia deixar 4 ou 5 para instrumental, o resto era artista. Artista que não via o outro, que não, como We Are the World, que foi, não diria também o precursor, mas foi uma inspiração para todo mundo. Respondi? E aí, cada artista que ia ser entrevistado na Rádio Cidade gravava um trechinho da música que virou Uma Só Voz em 84, 85? 84 eu entrei. Eu acho que 85. E esse Que era a música de acervo fim de ano todo? com- E esse acervo? Não, Malhoca, você guarda tudo isso, não guarda? Não. guarda. Eu tive como ouvinte, eu gravava mais do uma rádio. infeliz ideia de achar que o que é da rádio, Sim. o que é meu, nunca misturei. E num determinado momento é que eu comecei a perceber, a rádio fechou e eu não guardei lembrança. Adesivo Então, esse material de rádio. Então, mas os porque você vê, a ouvintes- Rádio Cidade foi uma rádio que fez história e de repente acabou a rádio. Essa não é que música, acabou, por ela exemplo... foi vendida Sim, sim. para o seu João Carlos Saad, e o acervo foi junto. Agora, o que fez? A memória. mas, por exemplo, essa música, como ouvinte, a gente ganhava um acetato. A gente né? fazia um disco. Então, o ouvinte... Não acetato, não. Não era acetato, Não, era disco? era Eu tinha um que era... Você, como ouvinte, vocês ganhavam. então, Eu lembro que eu comprava cera parquetina e ganhava uns disquinhos da Fermata. Lembra disso aí? Cito Pox e Parquetina. Quais são os amigos da Eu Te Ouvindo? Cito Pox e a Parquetina. Exatamente. Não tinha isso? É. Mas vinham... Eu lembro que eu tenho até hoje um compactozinho que é premium, né? Da cera parquetina. Minha mãe comprava cera porque na minha casa tinha taco e enceradeira. Então, Normal. normal. E era Fermata, a gravadora. Com Wilson Simonal. Eu tenho guardado até hoje aquilo, porque... Pois tem é, essas- é isso. Eu tenho umas coisas. E assim, da onde era aquilo? Promoção das ceras parquetina. Fazia um acordo, Não é? pedia licença autoral. É. E E soltava. vendia bem, porque vendia cera que não acabava mais. Entendeu? Ô Malhoca, que a gente tá chegando meio assim em cima da hora, mas a gente vai voltar a fazer um outro programa. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre a Academia Paulista de Jornalismo, Ok. a PJ. Eu vou falar de tudo, de uma e de outra. Isso. Eu nunca... Não, deixa eu contar só um pouquinho. Eu tinha duro, porque eu conto e depois, se eu não voltar, fica sem pé, sabe? Aquele banquinho de 4 pernas que fica manco. Então é o seguinte, eu fui, tudo que você pode imaginar, mas tudo. Eu fiz circo na minha casa porque eu gostava? Não, porque a minha tia me deu uma cortina de voal que estava começando a abrir, rasgar. Ela falou, vou jogar fora. Eu falei, não, daqui. Aí a minha mãe queria me matar, porque eu pus isso tudo. Lembra que eu falei antes que meu avô me ensinou a fazer cortina? Sim. Eu coloquei tudo isso no varal de casa. E aí ela não tinha espaço para estender roupa. Mas eu fazia meu cirquinho lá.
E não só fazia cerquinho, como eu tenho uma caderneta, qualquer hora eu vou digitalizar e vou pôr no ar. Quem entrou, quem pagou e quem ficou devendo. Apagava, é? Pagava, claro. Olha só, Tem que rapaz. manter a E quem vida. ficou Bom, devendo, olha. aí, Vai cobrar mas é agora. que eu falo. Era na caderneta, hein? Nunca ganhei dinheiro. Porque meu pai era contador e me ensinava a fazer essas coisas. Depois eu fui. Acabei montando uma banda de rock. Opa. O que você tocava? Nada disso. Bom, e aí? E aí o que eu virei? Empregário. Meus primos, que eram a base da banda, me chamavam de empregário. Empresário e empregado. Entendeu? Eu é que vestia os caras, eu é que fazia a coisa de cenário. Nós fomos fazer shows no interior algumas vezes. Ganhamos o 2º lugar no primeiro encontro nacional da Jovem Guarda, que vinha na esteira do Roberto Carlos, mas apresentado pelo querido José Carlos Romeu. E assim vai. Então eu fui fazendo essas coisas ao longo do tempo, para me distrair, porque eu gostava e tal. Mas todo mundo falava que eu falava muito. Quer dizer, eles falavam, ele fala muito bem. Não é o caso de falar bem, fala muito exageradamente. Então, ele vai ser advogado. Engenharia, não. Matemática, não. Tudo que eu testei antes comigo mesmo, que não deu certo, eu era bom de línguas estrangeiras, eu era bom de português. Latim, então, até hoje eu sei das declinações, não uso mais. Entendo o que o padre fala. Bom, e aí eu fui enrolando e um dia, no ensaio da banda, a mãe do contrabaixista falou que viria uma escola a ser assinada aí pelo governador e que um amigo dela de Bebedouro ia trabalhar lá. Ah, por que você não faz também? Eu vou fazer. E aí foi a Escola de Comunicações Culturais. Mas eu ia para o direito. Quando eu entrei na ECA, no mesmo vestibular, eu fiz um cursinho para direito, Geraldo Tolosa, e entrei nas duas. Aí eu comecei a pesar. Fiz um ano, não tinha tempo para nada. Tomava ovo de todo lugar. Por que ovo? Porque quando eu fazia o Mackenzie de manhã, eu era tido como comando de caça aos comunistas. CCC. E aí eu apanhava do pessoal da USP. Quando eu ia para a USP à tarde, eu apanhava do Mackenzie. Apanhava não, levava ovada na cara, aquelas coisas. Então, não tinha como fugir disso. E aí eu comecei a pesar e vi que comunicação era o meu negócio. O direito eu aprendi bastante. Serve para o dia a dia. Ah, é. Entendeu? São matérias de humanas, né? Você só não... Tem muita gente que é autodidata, quer dizer, você vai pegar o livro, vai ler, vai interpretar leis, isso, aquilo. É normal. Áreas de humana é isso. Você só não pode advogar, porque você não tem o OAB, entendeu? Mas hoje, por exemplo, todo mundo pode ser um jornalista, né? Infelizmente. Isso aí, Bom, então, Deus lá no STF deu a coisa e falou, olha, a partir de agora não precisa mais. E a gente diz que o mercado filtra, né? Não, e eles derrubam uma série de coisas, né? Tanto do empresariado como de quem trabalha embaixo disso. Mas a Academia Paulista foi criada, de jornalismo, foi criada há 48 anos por grandes nomes. Eu não vou nem ter tempo de citar, porque eu vou esquecer alguns, mas grandes nomes. E eles foram tocando as reuniões, os encontros, para fazer não só o jornalismo crescer, mas para trocar ideias. E um belo dia o Salomão Esper, também de saudosíssima memória, foi participar. Ele falou, precisava trazer o Malhoca aqui. Por amizade, na verdade, porque eu não era um trabalhador da área de jornalismo. Eu criei departamentos, na própria difusora eu montei um departamento específico com uma cara um pouquinho diferente do que era o jornalismo da época, que tinha Tupi, tinha
gente importantíssima. Então, eu fui fazendo isso, mas assumi, aceitei e tal. E um dia escrevi para o presidente que eu gostaria, José Carlos Godoy, que eu gostaria que a academia tivesse um site, tivesse uma proximidade do público para a gente chamar outras pessoas que são os leitores desse jornalismo e se aproximar das pessoas. Ele falou, vamos ver, sabe que a gente não cobra nada, não tem dinheiro e tudo isso custa, mas tudo bem, eu vou ajudar a fazer. Aí eu passei para o nome dele para uma amiga e vice-versa, e ela conversou com ele. Só repassei. Um belo dia a gente fica sabendo que o Godoy está doente, e em 2017, bem em janeiro, que é um mês de férias, ele falece. E agora? Vamos aguardar. Tem vice-presidente, e vai fevereiro, março, abril, ninguém faz nada. Aí chega uma hora, eu falei, meu Deus do céu, não pode morrer. Ele, se tinha uma coisa que ele não queria que ocorresse, era o fechamento da academia. Vamos tentar. Aí procuro o vice, nunca me atendeu. Uma pessoa até bastante querida, um grande profissional, mas por algum motivo ele não quis assumir. E aí eu falei, vamos tocar. Como tinha 15 vivos, o resto... novas eleições, isso aqui... Aí eu falei, olha, ou vamos tocar o barco, ou vamos pedir para as pessoas levarem amigos e convidados. E assim eu fiquei lá dentro, ainda estou. Com o passar do tempo, achei que devia criar, em prol do rádio, que é a minha grande paixão, a Academia Paulista de Rádio. E aí, depois que ela tiver erguida, em pé e sólida... Por exemplo, estão gestando ela, ainda está entrando nessa fase da porque gestação. Entender essa coisa toda. Tem que fazer um estatuto, etc. Exato. Tudo isso aí é... Não, enquanto Deus der gás, a gente vai em frente. Mas dá. O Marcelo Abud, Luiz Fernando Malhoca, nós estamos chegando em cima da hora, no fim do programa. Eu que cheguei em cima da hora, infelizmente. A gente vai marcar outro. Não tenho dúvida nenhuma. Porque eu acho que é o seguinte, é o tipo de pauta que você não inspira ela, simplesmente terminou. Não, tem muita coisa para contar. E história é isso, não só... Porque a história do rádio, ela se confunde com a própria história da nossa vida. Né? Eu estava falando da Rádio Cidade com a cidade de São Paulo, para mim são duas coisas... que você não consegue... Conectadas, sintonizadas, para ficar mais... Sou casado com uma italiana e... a família dela é toda aqui de São Paulo. E o tio da minha esposa também foi comunicador, trabalhou, teve 25 anos de Record, teve Rádio Tupi. Quem foi? Carlinhos Neto. Conheci. Carlinhos Neto, voz falecido. de veludo. Um cara sensacional. Zancopé também, uma vez comentando, Zancopé falou, livrei o Carlinhos de cada uma da ex-esposa dele. De fato, era um blá 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 que tinha aí. E eu dava risada, porque eu falei, essa história eu não conhecia do Carlinhos. Carlinhos já faleceu, tudo, né? E eu lembro que ele ainda tem uma matriz que ele gravou a prece de Cáritas e doou. Falou, toda os direitos autorais ficam aí para a federação. Ficou lá para a federação. E o Carlinhos, né? Mas que vem também da família da minha esposa, tudo. Mas, enfim, tem essa história. Depois eu conto até a história disso tudo aqui, que é super engraçado. A gente combina. Mas vamos voltar? Vamos voltar. O próximo almoço, só ano que vem. Segunda-feira de fevereiro. O Abud não consegue ir porque é o dia ele dá aula de segunda-feira. Nós fazemos o quê? Um jantar. Ou a gente leva a turma para lá. Exato, leva lá para conhecer. Olha, é oportunidade que tem que conhecer,
peças raras, viu? O Mário, Sim. já Sim. utilizando aí meio que Sim. copiado. Mas olha, o que tem o pessoal que tem ali para quem gosta disso. É memória viva. Mas tem, é para isso que Ah. serve. Sabe, não é, como se disse antes, Não. não é para ganhar dinheiro, Não. não é um meio É de manter, política de não, é eu manter quero me viva, eleger. é manter viva essa chama e essa coisa. Porque eu acho que é importante. Se você não tiver isso, a história não pode ser simplesmente esquecida e apagada. Eu sou jornalista, militei muito tempo na imprensa escrita, mas eu conheci um cara que chamava Daloia. José Daloia. É. E foi ele que me levou lá para Rua das Palmeiras, porque eu trabalhava na Folha de São Paulo e ele falava, vem aqui, me ajuda aqui. E eu fui gostando disso através do Daloia, entendeu? Tá vendo? E participei, e depois fui. Mas fiquei muito tempo na coisa. E eu fiz parte de uma associação chamada API, Associação Paulista de Imprensa. Sim. Ah, Conheci, mas não participei. mas que hoje está na mão de um advogado que tirou a sua MTB através da decisão do Gilmar Mendes no STF. Até aí, como eu falei, são áreas de humanas, você podia. Então, ele se diz jornalista, se diz não, é lei, eu não posso ir contra a lei, certo? Deus, que foi o STF, mandou, nós que somos simples mortais temos que obedecer, só. Mas posso não aceitá-lo como um colega de profissão. Eu falo para ele, vamos jogar a carteira profissional, vamos ver quanto tempo você tem de profissão e quanto tempo eu tenho. Mas ele destruiu a memória da história paulista, a memória da imprensa paulista, porque ele jogou todos os livros, jogou uma biblioteca no lixo, na caçamba, dizendo que aquilo era papel velho. Um jornalista que pensa dessa forma, que não... Porque tudo que vocês estão fazendo hoje, tudo que nós estamos fazendo hoje, é memória amanhã. E uma pessoa que pensa daquele jeito, ele acabou com a memória paulista. E eu estou falando de originais de Guilherme de Almeida, originais nunca publicados, Menotti Del Pique, Guilherme de Almeida, Monteiro Lobato, que fizeram parte. Conclusão, hoje nós não temos essa memória, por conta de uma pessoa que se arvorou de ser presidente. Não que ele não pudesse ser o presidente, Claro, mas que pelo mas menos bom tivesse senso. noção e bom senso de saber o que é aquilo. Mas é isso aí. Mas a gente vai conversar mais. Tudo bem, Manuel? Muito bem, agradeço. Pode marcar. Ah, tal. Eu só preciso olhar a agenda Não, médica. ó, não sendo de segunda-feira, o Marcelo Abud estaria aqui conosco. E aí a gente pode gravar, Marcelo, e já põe lá direto. E bota o pessoal do Peça Rara aí. Isso. Vamos conversar. Eu vou deixar uma pré-pauta. Vamos lá. Patrulha Bandeirantes, que vocês falaram agora, É. eu sei, não tô. Também não tenho premonição tão forte assim. Eu vou dizer o que Sintonia. isso influenciou a minha vida. Guarde para perguntar. Tava porque a certo, resposta tava tá certo, querido. E agora com vocês, a bronca e o zafona do dia. Porque vai Porque começar lá a vai bronca começar das a Delei. ronda das A ronda da... Deleugacia. Agora, é porque era meio... Muibo e Ronaldo Batista. E eles falavam assim, meio Tipo, nordestino, era meio, tipo. né? Meio cangaceiro. Era um medo danado, né? mas era legal. E a direção, depois eu conto. Tá bom. Obrigado a Terminando- todos. Prazer. Um abraço. Vamos lá, muito obrigado. Olha, terminando o Metrópole Foco de hoje, lembrando que esse programa tem um oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E voltamos amanhã, ok? Tchau, gente. Fui. Um abraço.